Venha conhecer o site de cursos do Matemadicas. É todo estruturado para otimizar o seu aprendizado. Você vai aprender progressivamente no seu ritmo de forma direta e objetiva, sem enrolação ou macetes que não funcionam, com acesso direto ao professor para tirar suas dúvidas. Veja os depoimentos dos alunos que já estudaram comigo e deixe de lado o medo de matemática. Venha aprender comigo sem mistérios de forma simples e descomplicada. www.cursosdomatemadicas.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas. Nós vamos resolver hoje a prova completa de Matemática e Raciocínio Lógico que aconteceu para a Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ela foi enviada pela galera do segundo ofício da comarca de Itanhaém. Então, galera, muito obrigado. Vamos resolver junto essa prova, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. Pega o seu material para você acompanhar todas as questões e para facilitar o seu estudo, aqui na timeline do vídeo vão ficar as questões divididas, assim você consegue visualizar onde começa uma e termina a outra. Assim fica mais fácil de você acompanhar nos estudos, tá? Vamos lá começar com a primeira questão, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu resolver todas elas de uma vez. Bora lá? Então, começando. Pela primeira questão que nós temos aqui, ela é o seguinte, nós já temos um gráfico, e esse gráfico ele mostra o número de acerto de duas provas, da língua portuguesa e de matemática, e essas barras, uma clara e a outra escura, é do candidato A mais escura e do candidato B a mais clara. Então o candidato A ele fez 21 pontos na prova de língua portuguesa e 25 pontos na prova de matemática, e o candidato B fez 15 pontos na prova de língua portuguesa e 20 pontos na prova de matemática. Vamos ver agora no enunciado o que ele quer para a gente resolver. O gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática aplicada a dois candidatos A e B, em um concurso interno para promoção de cargo. Sabendo que a prova de língua portuguesa tinha peso 2 e a de matemática tinha peso 3 para o cargo em concurso, que cada uma das provas tinha 50 questões e que a nota de cada prova é igual ao número de acertos correspondentes, é correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais para que a média aritmética ponderada das notas das suas provas fosse igual à média ponderada, ou melhor, a média aritmética ponderada das notas das provas do candidato A. Então vamos calcular logo de cara a média ponderada do candidato A. Então a média ponderada de A é o seguinte, a gente começa pegando o número de acertos da prova de língua portuguesa, que é 21, e o peso da língua portuguesa é 2, mais o número de acertos da prova de matemática, que são 25, e o peso é 3. E a gente pode fazer ou pelo total de questões ou pelos pesos. Então vamos fazer pelo somatório dos pesos. Vai dar 2 mais 3. Então vai ficar o seguinte. 21 vezes 2 vai dar 42. Mais 3 vezes 25, 75. 2 mais 3, 5. 42 mais 75 vai dar 117. Dividido por 5. Então, 117 dividido por 5, a gente vai chegar no valor de 23,4. Então, essa aqui poderia ser a nota da média ponderada do candidato A. E a média ponderada do candidato B, a gente tem que calcular assim. Número de acertos do candidato B na prova de português, que é 15, vezes o peso, que é 2, mais o número de acertos do candidato B de matemática, que é 20, vezes o peso 3, dividido por 2 mais 3, que é o total dos pesos das provas. Igual a quanto? 15 vezes 2, 30, 20 vezes 3, 60, 2 mais 3, 5, 30 mais 60, 90, dividido por 5. 90 dividido por 5, 18. Então, o candidato A seria, né? A média ponderada 23,4 e o candidato B 18. Mas ele falou que ele quer que a média ponderada do candidato B seja igual à média ponderada do candidato A. E quantas questões a mais? Então vamos fazer essa conta.
Então, o candidato B, ele fez o seguinte, ele acertou 15 questões de português no peso 2, mais X questões da prova de matemática com o peso 3, os pesos são iguais, né? 2 mais 3, e a média ponderada seria 18, mas será 23,4. Agora é só fazer as contas. 15 vezes 2 vai dar 30, 3 mais 3x, dividido por... Eu escrevi 5 aqui, na verdade é 3. Eu fiz o somatório, né? 2 mais 3, 5. Igual a 23,4. Multiplicando cruzado vai ficar 30 mais 3x igual a 5 vezes 23,4. Eu só vou indicar. Agora sim, 3x igual a 23,4 vezes 5 vai dar 117. Menos o 30 que estava positivo do lado esquerdo, passou para o lado direito negativo, então vai ficar x igual a 117 menos 30, que é 87, dividido por 3, que ele passou dividindo. E aí vai ficar 87 dividido por 3, que vai dar 29. Se você reparar bem, nas alternativas a gente tem a letra A, que é 29, mas não é isso que ele quer. Ele quer o seguinte, esse x ele seria a quantidade de questões que o candidato B teria que acertar para que a nota dele, da média ponderada, fosse igual do candidato A. E a pergunta do problema, ele quer saber quantas questões a mais. Então, ele acertou 20, que está lá no gráfico, ó. Ele acertou 20. E ele teria que acertar, então acertaria 29, que a gente descobriu. E agora, quanto é a mais em relação a esse 20 aqui? A diferença é 9. E é isso. Isso aqui é a diferença. É isso que o exercício queria, essa diferença. Agora sim, a resposta do problema é 9. E 9 está na alternativa B. Acertou essa questão? Fácil, difícil, mais ou menos, né? Questãozinha bem enrolada por ser a primeira dessa prova. Bora lá para a segunda questão dessa prova. Para você resolver essas questões com facilidade, não deixa de conferir o meu curso, já passou aí para você, ou então tá aqui no e-card que vai aparecer em algum momento nesse vídeo. Bora para a próxima questão. Uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, independentemente de haver feriado ou não. Para seu cliente X e W, ela executa serviços a cada 12 dias, excluindo-se sábados e domingos, enquanto que para seu cliente W e Z, ela executa serviços a cada 33 dias, também excluindo-se sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, numa terça-feira, essa empresa executou serviços para ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior em que ela executou os serviços para ambos os clientes, em um mesmo dia, ambos os clientes em um mesmo dia, foi quando? Então é o seguinte, para a gente entender essa questão, essa empresa ela executa serviços para uma empresa e para outra, a cada 12 dias para uma, a cada 33 dias para outra, e num dia ela executou para as duas empresas ao mesmo tempo. Ela quer saber quando que vai acontecer isso novamente, sendo que ela começou na terça-feira. Como é que a gente vai resolver isso? Por MMC, dá uma olhada. A gente vai pegar o seguinte, X e W, essa empresa, faz o serviço a cada 12 dias e W e Z a cada 33 dias. Então, a gente vai tirar o MMC entre 12 e 33. Passa um traço do lado, vai dar por 2, que vai dar 6, e repete o 33. Ainda dá por 2, que vai dar 3, repete novamente aqui. Agora sim, por 3, que vai dar 1 e 11. E agora por 11, que vai dar 1 e 1. Agora a gente multiplica os fatores que a gente tem o MMC. Então, vai ficar 2 ao quadrado
vezes 3 vezes 11, 2 ao quadrado, 4 vezes 3 vezes 11, portanto, 12 vezes 11, 132 dias. Então, de 132 em 132 dias, essas duas empresas vão se encontrar com os mesmos serviços no mesmo dia. E ele falou para a gente que aconteceu no dia 15 de agosto de 2023, numa terça-feira, essas empresas executou para ambos os clientes, né? Então, temos os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo dos dias da semana. E ele falou que sábado e domingo esses serviços não eram executados, então a gente tira sábado e domingo. Então a repetição será de segunda a sexta, ou seja, de 5 em 5 dias. Então são 5 dias aqui. E ele começou na terça. Então a gente quer ver quantas vezes vai passar esses 5 dias dentro desses 132. Então é só fazer 132 dividido pelos blocos de 5 dias. Pega o 13, que vai dar 2, 2 vezes 5, 10. Para 13, sobra 3, baixo 2. 32 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Para 32, restam 2 e a gente está de olho nesse 2 aqui, ó. Por quê? Serão 26 blocos desses 5 dias, mais 2 dias. Para a gente fazer isso, então, 26 blocos desses 2 dias, mais 2 dias, a gente vai contar quanto? 1 dia, 2 dias. Então, eles vão se encontrar de 132 em 132 dias, portanto, na próxima quinta-feira, gabarito letra D. Questãozinha clássica da VUNESP, bem interessante, de MMC. Era só você ter calma, tranquilidade, depois dividir por 5 o resultado do MMC e ver quanto o resto que sobrou para a gente contar nos dias da semana, excluindo sábados e domingos, tá bom? Bora lá para a próxima questão. Para você não perder mais nenhuma, só se inscrever aqui no canal. Bora lá! No ano de 2022, 3 em cada 8 edifícios comercializados em determinada região foram adquiridos pelo empreendimento A e B, que investiu 1,35 bilhão na compra desses edifícios ao preço médio de 15 milhões cada edifício. Dos edifícios não adquiridos pelo empreendimento A e B e que foram comercializados naquela região, o empreendimento RT adquiriu metade, ao custo total de 1,23 bilhão. O que fez com que o preço médio por edifício adquirido pela RT fosse de quanto? Então vamos lá com calma. Para a gente entender esse problema, a gente tem que pegar essa base aqui, ó, que é 3 em cada 8, que são os edifícios adquiridos pelo empreendimento A e B. Então o A e B, em relação aos outros, ele adquire 3 em um total de 8. Se são 8, sobram 5. A proporção é de 3 para 5. E ele falou que essa empresa A e B investiu 1,35 bilhão na compra desses edifícios ao preço médio de 15 milhões cada edifício. Então a empresa A e B, ela investiu um montante, que é isso aqui, ó, 1,35 bilhão, ou 1 milhão e 350 milhões, melhor, 1 bilhão e 350 milhões, e cada edifício no preço médio de 15 milhões. Então, se a gente dividir o total pelo preço médio, 15 milhões, vai sair a quantidade de edifícios que a empresa A e B adquiriu. Então, a gente vem aqui, corta esses 3 zeros, corta esses 3 zeros, esses aqui também, com esses aqui, sobrou 1.350 dividido por 15. 1.350 dividido por 15, a gente vai chegar no valor de 90, ou seja, a empresa A e B adquiriu 90 edifícios. E a gente está de olho agora na proporção. A proporção inicial era
3 para 5. Lembrando que essa parte de cima é a empresa A e B que adquiriu. E tem que manter a mesma proporção. Então, a gente coloca o 90 aqui e os outros que restaram serão quantos? A gente coloca x. Só multiplicar cruzado. Então, vai ficar 3x igual a 5 vezes 90. X igual a 5 vezes 90, 450, dividido por 3, portanto, x igual a 150. Então, a proporção real era 90, que a empresa A e B adquiriu, e os outros sobraram quantos? 150. Desses 150, quantos empreendimentos a empresa RT adquiriu? Adquiriu metade. Então, a empresa RT, ela adquiriu metade do que sobrou. Então, 150 dividido por 2. Então, ela adquiriu 75. E quanto que ela investiu nesses 75 empreendimentos? Total de 1,23 bilhão. Então, a média é 1,23 bilhão ou 1 bilhão e 230 milhões dividido por 75. A gente fazendo essa conta vai chegar no valor de 16,4 milhões. E 16,4 milhões é a resposta do nosso problema que está na alternativa B. Portanto, letra B é o gabarito da questão. Questão bem interessante de média, né? A gente nem precisava de fato calcular a média, mas teria que lembrar desses dados que ele deu no exercício. Ter calma e lembrar que tinha uma proporção inicial de 3 para 5, ou não 3 para 8. Toma cuidado com essas coisas, a Vunesp adora confundir a gente. Bora para a próxima questão. Para você resolver essas questões com facilidade, não deixa de conferir o meu curso, pode te ajudar bastante nessas interpretações. Bora lá. Então nós temos o seguinte. Nesta questão de regra de 3, nós temos uma tabela. Temos 2 colunas e 3 linhas aqui, no caso 4, mas aqui está inutilizado. Então, ó, primeira coluna, a produção em 30 de agosto de 2023 e a produção em 31 de agosto de 2023. As colunas são número de máquinas em funcionamento, carga horária trabalhada e número de peças produzidas. Temos algumas lacunas para serem preenchidas. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir relacionadas à produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais. Isso aqui é muito importante para evitar recurso da questão. Trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção, ou seja, é tudo igual para evitar qualquer problema. Sabendo-se que as informações apresentadas são proporcionais, isso aqui indica já a regra de 3, que em 30 de agosto de 2023 o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte, e que o número de peças produzidas em 31 de agosto de 2023 foi 4/3 do número de peças produzidas no dia anterior. Aí vem a pergunta, é correto afirmar que a carga horária trabalhada no dia 31 de agosto de 2023 foi quanto? Então ele quer isso aqui, a carga horária trabalhada no dia 31. Está aqui a pergunta do problema. É isso aqui, tá? Vamos lá agora ver os dados que ele deu para a gente resolver de fato o problema. Ele falou que no dia 30 de agosto de 2023, ou seja, nessa coluna, o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. Então é o seguinte, aqui vai ser 1/5 desse 10 somado a 10. Então é 1/5 de 10. Se a gente fizer, corta esse 10, sobra 1 e 2, portanto 1/5 corresponde a 2. Esse 1/5 correspondendo a 2, nessa parte aqui é 10 do dia seguinte, mais 2, portanto é 12. Então, no dia 30 do 8, são 12 máquinas e no dia 31, 10 máquinas. A carga horária é o que a gente quer, então vamos chamar de tempo. E o número de peças produzidas foi quanto? Vamos ver.
O número de peças produzidas em 31/8/2023 foi 4/3 do número de peças produzidas no dia anterior. Então, esse cara, esse 8.000, é 4/3 desse cara aqui. Então, vamos calcular aqui em cima, ó. O dia anterior é 4/3 das peças produzidas, que vai dar 8.000. Ou melhor, 80.000, né? Vamos ver quanto vai dar. Então, vai ficar 4p sobre 3 igual a 80.000. Multiplicando cruzado, vai ficar 4p igual a 80.000 vezes 3. Portanto, p igual a 80.000 vezes 3. Eu nem vou fazer essa conta porque eu vou simplificar por 4. Corta esse 80.000 por 4, que vai dar 20.000. Portanto, 3 vezes 20.000, as peças no dia 30/8/2023 são 60.000. Então, tá aqui, 60.000. Vamos grifar de outra cor aqui, beleza. Então, aqui, 60.000. Ok, nós temos aí agora todos os dados. E agora vamos descobrir esse T aqui. Então, nós temos a coluna de máquinas. Agora vem uma regra de 3 composta. A coluna de horas e uma coluna de peças. Os números são 12 máquinas, 5 horas e 60.000 peças. O segundo cenário, no dia seguinte, são 10 máquinas, número de T de horas que a gente quer descobrir e 80.000 peças. A nossa referência aqui é horas, então essa referência que a gente vai ter que prestar atenção, então em horas, porque tem a letra T, então referência está aqui. Só que você sabe que comigo não preciso olhar os números para a gente saber se é direto ou inversamente proporcional, então vou esconder os números e a gente vai fazer o quê? Ver se é direta ou inversamente proporcional. Então, ó, vou aumentar o número de horas. Então, quanto mais horas eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos máquinas para produzir. Quanto mais horas eu tiver, eu não vou precisar de tantas máquinas, porque eu tenho muito tempo disponível, então menos máquinas. Quanto mais horas eu tiver, agora vamos comparar em número de peças. Quanto mais horas eu tiver, eu produzirei mais peças. Se você está com dúvida, dá uma olhada, que no meu curso eu te ensino isso com muita tranquilidade. Bora lá estudar e continuar essa questão. Agora é só voltar aos números que a gente consegue resolver. Então, horas e peças são diretamente proporcionais, horas e máquinas inversamente proporcionais. Agora é só copiar em forma de fração. Vai ficar 5 sobre T igual a 60.000 dividido por 80.000 vezes a outra coluna, mas a gente tem que lembrar de inverter. Ao invés de 12 sobre 10, vai ficar 10 sobre 12. Vamos simplificar esse monte de zero aí que vai ajudar a gente. Então, corta esses 4 zeros aqui com esses 4. Dá para simplificar esse 6 com esse 12 por 6, que vai dar 2 e 1. Dá para simplificar esse 8 e esse 10 por 2, que vai dar 5 e 4. O que sobrou para a gente? 5 sobre T igual a 5 sobre 4 vezes 2, 8. Multiplicando cruzado, 5t igual a 5 vezes 8. Portanto, t igual a... Nem vou fazer a conta que a gente simplifica esse 5. 5 que está multiplicando passa dividindo. Corta esse 5 com esse 5. Portanto, t, o tempo, 8 horas. E então, em 8 horas, que a produção vai ser mantida. E é isso que ele quer. Correto afirmar que a carga horária trabalhada no dia 31/8/2023 foi de 8 horas. Alternativa E. Questãozinha de regra de 3 composta. O VUNESP adora também. Não tinha segredo. O único chato dessa questão era interpretar os dados para completar a tabela. Mas depois disso, só saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais que você consegue resolver numa boa. Vamos para a próxima questão. Agora a gente começa a parte de raciocínio lógico, as proposições,
algumas continhas, mas não muda. Por isso que eu estou corrigindo tudo de uma vez, porque matemática e raciocínio lógico acaba sendo uma coisa só quando a gente tem isso. Na prova foi discriminada a prova de matemática e depois raciocínio lógico. Mas como a gente está resolvendo de uma vez, não vou fazer questão de separar uma da outra, porque a gente consegue resolver tudo, tá? Bora lá. Então é o seguinte, sabendo que é falsidade a afirmação se Nora trabalhou, então ela precisa descansar, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. Então é o seguinte, a gente tem o se então, né, que é se Nora trabalhou, então ela precisa descansar. Coloquei as iniciais em vez de letras. E o macete é o seguinte, a gente tem o se então. Se P, então Q. A negação do P, então Q, é um macetinho que eu vou ensinar para vocês, a negação. Para a gente negar a proposição que é uma condicional, a gente mantém P e inverte Q. Então, mantém o P, troca o C, então, pelo E e inverte o Q. Se aqui está afirmando, aqui vai ficar negando. Então, vamos fazer isso, ó. NT, Nora trabalhou, NT, troca o C então pelo E e inverte esse PD. Se está afirmando, agora ele está negando, não PD. É isso que a gente vai procurar nas alternativas, ó. Nora trabalhou e não precisa descansar, ó. Nora trabalhou e ela não precisa descansar, a alternativa D é o gabarito da questão. Direto e reto. Agora, se você não lembrou disso, você teria que construir a tabela verdade da primeira, inverter o sinal lógico e procurar dentre as alternativas uma que tivesse o inverso lógico. Porque se ele está negando, ou melhor, a falsidade, ele quer uma afirmação, é o inverso lógico da tabela verdade. Mas pelo macete, dá para resolver facinho, facinho. No meu curso tem isso aí, hein? Próxima questão. É o seguinte, considere verdadeiras as seguintes premissas. Então, nós temos 4 premissas e aí ele fala o seguinte aqui, ó. Uma conclusão que decorre das premissas apresentadas em forma, juntamente com as premissas, um argumento válido é o quê? Ele quer saber, dentre essas alternativas, o que é válido. Então, vamos transformar todas essas premissas em siglas, numa boa. Se Carla não é casada ou Pedro não é divorciado, então Cláudio é filho único. Então, ó, se então, e tem uma vírgula, então abre parênteses, Carla não é casada, então, ó, Carla casada, coloca o não na frente, ou Pedro não é divorciado, Pedro divorciado, coloca o não na frente, fecha o parênteses porque tem a vírgula, então Cláudio é filho único. Então, Cláudio, filho único. Vamos lá para a segunda premissa. Se Sônia é mãe, então Sônia é mãe. E então, Carla não é casada. Carla, casada e o não na frente. Se a gente já usou Carla casada, tem que ser a mesma sigla para a gente não se perder. Se Pedro não é divorciado, então Pedro divorciado PD. Coloca o não na frente. Então, olha a vírgula, abre o parênteses, Sérgio não é administrador, então Sérgio administrador, ele não é, coloca o não na frente, e Gerson é noivo, então Gerson noivo. Por fim, ele fala que Cláudio não é filho único, ele está afirmando isso, então Cláudio, filho único, ele disse que não e ele está dizendo que isso é verdade. É daqui que a gente vai conseguir resolver essa questão. Ele dizendo que isso é verdade, a gente valida todas as outras. Então vamos lá, para a gente validar isso. Ó, se não CFU, então esse inverso lógico que está sem o não na frente é falso. Porque se não é verdadeiro é porque é falso aqui em cima. Agora, na tabela verdade, a gente considera que todas as premissas aqui são verdadeiras. Então, essa é verdadeira, essa também é verdadeira e essa também é verdadeira, a menos que no enunciado diga que é falsa, como no enunciado anterior. Então, a gente vai fazer o seguinte,
A gente já viu que esse não CFU é verdade, portanto, CFU é falso. E a gente consegue validar isso aqui? Vamos lá. Isso aqui não pode dar verdade, porque se der verdade, a tabela verdade vai ser falsa no C, então. Vai aparecer a velha fofoqueira é falsa. Então, não pode aparecer isso aqui, ó. Isso aqui está proibido de aparecer, ó. V, então, F é igual a F. A gente quer uma coisa que é verdade, tá? Então, isso aqui não pode aparecer. Para que seja falso no ou, esse cara necessariamente tem que ser falso e esse cara necessariamente tem que ser falso. Então, esse não CC é falso e esse não PD é falso. Então, vamos substituir onde tem essas coisas. Então, ó, esse não PD está aqui, ele vem para cá, é falso. Como eu disse para você, no C, então, tem que começar com V para essa segunda parcela ser F e a gente conseguir ser falso. Mas aqui eu não consigo dizer, porque se eu colocar o resultado disso aqui como verdadeiro, vai dar verdadeiro, ou se eu colocar o resultado disso aqui como falso, o resultado total do parênteses, também vai dar verdadeiro. Então, isso aqui é contingente. Esse SA negado e esse GN, eu não sei o resultado. Então, vamos ver aqui. Esse CC aqui, ó. Esse não CC é falso, esse não CC é falso aqui também. E eu disse para você que não pode aparecer isso aqui, ó. A velha fofoqueira é falsa. Então, aqui necessariamente é falso. Vamos ver nas alternativas uma coisa que a gente validou aqui. Por que eu usei as siglas? Para ficar mais fácil a gente entender. Vamos lá. Sérgio é administrador? Ele está perguntando. Ó, Sérgio é administrador? Eu não sei, porque esse parênteses aqui eu não consigo resolver. Então, eu não sei. Então, está fora a alternativa. Eu preciso de algo que seja necessariamente verdadeiro. Sônia é mãe? Está escrito aqui que Sônia é mãe é falso, portanto, Sônia não é mãe, é verdadeiro. Então, é o contrário. Sônia não é mãe. Tá errada a letra B. Gerson é noivo? Se encaixa naquilo lá da letra A. Não dá para a gente classificar. Então, não dá para classificar a letra C. Letra D. Sérgio não é administrador. Mesmo quesito da letra A e letra C. Também não dá. A única alternativa correta é essa daqui, ó. Sônia não é mãe. E a gente viu que Sônia não é mãe é verdadeiro. Portanto, a alternativa E é o gabarito da questão. Você tinha que lembrar da tabela verdade do C, então, para validar todas as premissas e a gente conseguir resolver a questão de fato, tá? Lembre-se, a tabela verdade é muito importante para que você consiga resolver esse tipo de questão, tá? Bora lá para a próxima questão. Espero que você tenha gostado, dá aquele joinha, compartilhe o vídeo, tá ficando longo, mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bora para a próxima questão. Vamos lá que essa questão aqui, ela é de diagrama de Venn ou teoria dos conjuntos. Temos o seguinte, ó. Sobre um grupo de atletas, sabe-se que 15 praticam natação, atletismo e ciclismo. 20 praticam somente natação e atletismo, 27 praticam somente natação e 25 praticam somente atletismo e ciclismo. Se 70 atletas desse grupo praticam natação, 61 praticam atletismo e 75 praticam ciclismo, então é verdade que, das alternativas a seguir, a que contém a porcentagem que mais se aproxima, toma cuidado com isso aqui, ó, que mais se aproxima, ou seja, não vai dar um valor exato. Então, lendo a pergunta completa. Aqui contém a porcentagem que mais se aproxima da relação entre o número de atletas que praticam um único esporte. O número total de atletas desse grupo é. Então vamos lá construir primeiro os grupos. Nós temos 3 grupos para construir. Temos o grupo A, temos o grupo B e temos o grupo C. Pronto. E ainda por cima eu coloco o grupo total aí, que sempre ajuda a gente a resolver os exercícios. Bora lá colocar os números. Aqui a galera que pratica natação, aqui a galera que pratica atletismo e aqui a galera que pratica ciclismo. Vamos lá.
15 praticam natação, atletismo e ciclismo. É na intersecção, 15. 20 praticam somente natação e atletismo. Então, natação e atletismo somente é 20. Então, o 20 está sozinho aqui dentro. 27 praticam somente natação e ciclismo. Então, o 27 está aqui. E 25 praticam somente atletismo e ciclismo. Ele está aqui. Esse somente, ele exclui esse cara aqui de 15. Então, é só isso. Agora, faltam os que praticam somente natação, somente atletismo e somente ciclismo. Vamos lá. Se 70 atletas desse grupo praticam natação, então o grupo de natação 70. Isso tudo vale 70. Nós já temos 20 mais 15, 35. Mais 27, 62. Para 70, são 8. 61 atletas praticam atletismo, ou seja, esse grupo inteiro são 61. Se a gente somar 20 mais 15 vai dar 35, mais 25, 60. 60 para 61 sobra 1 apenas aqui. E por fim, 75 praticam ciclismo. Então esse grupo de ciclismo aqui são 75. Nós já temos 15 mais 25 são 40, mais 27, 67 para 75, faltam 8. Então nós temos os grupos aí completos. E a pergunta do problema finalmente é o seguinte: a porcentagem que mais se aproxima da relação entre o número de atletas que praticam um único esporte, o número total de atletas desse grupo. Então, um único esporte são 8, 1 e 8. Então, um único esporte. Dividido pelo número total de atletas. Então, total. Então, vamos calcular. Apenas um único esporte é 8 mais 8 mais 1. E o total é só somar tudo o que está dentro do círculo, ou então pegar esse círculo aqui, depois somar com 1 mais 25 mais 8, e aí vai do jeito que você achar melhor, tá? Mas não se perca nas contas. Então vai ser o seguinte, ó, esse grupo aqui completo vale 70, então a galera da natação vale 70, mais esses que sobram aqui, 1 mais 25 mais 8. Então 1 mais 25 vai dar 26 mais 8, 34. Portanto, o total, 8 mais 8, 16, mais 1, 17. 70 mais 34, 104. Agora sim, a gente vai dividir a galera que pratica um único esporte, são 17 pessoas, dividido pelo total de pessoas que praticam os esportes aí, todo mundo junto dos grupos, 104 pessoas. Agora sim, continha, 17 dividido por 104. Não dá para dividir 17 por 104, a gente vem aqui, acrescenta um 0, e aqui um 0. 170 dividido por 104 vai dar 1 vezes 104, 104 para 117 é só fazer a continha. Empresta aqui, vai dar 4 para 10 são 6, 0 para 6 são 6 e aqui é 0. Acrescenta um 0 aqui, 660 dividido por 104 são 6. E aí vai ficar 6 vezes 104 vai dar 624. Mesma coisa, só fazer a continha, vai dar 5 aqui, 1, 4 para 10 são 6, 2 para 5 são 3 e aqui é 0. Acrescenta mais um 0 aqui. 360 dividido por 104 vai dar 3. 3 vezes 104 vai dar 312. Mas aqui a gente já consegue resolver a questão, porque 0,163 é aproximadamente 16%, e aqui já é a resposta do problema, 16% está na alternativa C, gabarito letra C, questãozinha bem legal de diagrama de Venn, de teoria dos conjuntos. Bastava você prestar atenção, fazer os cálculos sem se perder e resolver com chave de ouro aí com a questãozinha de divisão simples. Divisão simples que eu digo é um número dividido pelo outro, tá? É só lembrar
desse dado, tá? Não tem segredo nenhum, mas era só lembrar. Vem estudar comigo que você aprende numa boa. Bora lá para a próxima questão. Essa questão aqui, bem interessante, é o seguinte, ó, na sequência numérica 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37, o primeiro elemento é o número 1, só que é muito importante. Mantida a regularidade, esse número, o 11.111, elemento é o número qual? Vamos lá, o que eu enxerguei? Vou repetir a sequência aqui embaixo, então é 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32 e 37. O que eu enxerguei? Aqui continua, né? Vai embora. Eu enxerguei o seguinte padrão. Do 1 para o 4 eu somei 3, do 4 para o 7 eu somei 3 e do 7 para o 8 eu somei 1. Mas muda aqui, ó, 4 para o 8 eu somei 3, 11 para o 14 eu somei 3 e aqui teria que ser 1, mas aqui vai ser 5. Mas se a gente continuar, vai ser 19 para o 22 vai dar 3, 22 para o 25 vai dar mais 3 e 25 para o 26 vai dar 1. Portanto, aqui, ó, 26 para 29 mais 3, 29 para 32 mais 3 e 32 para 37 mais 5. Então, o que quer dizer? A sequência está 3, 3 mais 1 mais 3 mais 5, depois 3, 3 mais 1 mais 3 mais 5, e aqui está repetindo também, ó, 3, 3 mais 1, aqui 3, 3 mais 5, 3, 3 mais 1 e 3, 3 mais 5. Então, esse primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, continuando, é assim que vai acontecer essa sequência. E ele quer o número de 11.111. Como essa sequência se repete de 6 em 6, ó. Por quê? 3 mais 3 mais 1, depois 3 mais 3 mais 5, depois repete essa soma de 6 em 6, a gente tem que ver qual é o número que vai dar no 11.111 se a gente dividir essa sequência por 6. Então, vamos dividir esse número. Então, vai ficar 11.111 dividido por 6. Pega o 11 e vai dar 1. 6 para 11 sobra 5. Baixa o 1. 51 para 6. 8. 8 vezes 6, 48. Para 51 sobram 3. Baixa o 1. 31. 31 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 31 sobra 1. Baixa o 1 aqui e volta no 11, que vai dar 1 novamente e sobra 5. E a gente fica de olho nesse 5 aqui, que é o mesmo raciocínio da primeira questão, lá no começo. Ou melhor, da segunda questão. Lembra da questão dos dias da semana? Então, vão passar 1.851 blocos desses caras aqui, e aqui vai ser o quinto elemento. Ó, dá uma olhada. 1, 2, 3, 4 e 5. Para chegar nesse quinto elemento, a gente tem que somar quanto? A gente tem que somar 3 mais 3 mais 3 mais 1, ou melhor, 3 mais 3 mais 1 mais 3. Então, vai ser o seguinte, serão 18 blocos desses caras aqui somados, então 1.851 vezes 18, porque a soma total disso aqui, ó, 3 mais 3 mais 1 mais 3 mais 3 mais 5 dá 18. E o sexto elemento, por exemplo, o sétimo elemento, ó, é 1 mais 18 vai dar o 19, tá vendo? Ó, primeiro mais o 18 dá 19. É esse raciocínio que tem que empreender. Então, ó, 1.851 vezes 18, a gente vai chegar no valor de 33.318. Só que tem que lembrar que a gente soma o primeiro elemento, então mais 1. Então, é 33.319.
Só que a gente tem que somar mais quanto? Esses caras aqui, ó, 3 mais 3, mais 1 mais 3, que vai dar 10. Então tem que somar mais 10 aqui. Agora sim, resposta do problema. 33.329. Essa finalmente é a resposta do problema. 33.329 nessa versão de prova, gabarito letra A. Questão bem interessante de sequência. As questões de sequência eu sempre falo para os meus alunos para resolver por último, para não perder tanto tempo. E se for resolver, tomar cuidado para não perder e não desperdiçar mais tempo. Porque ela é uma questão que a gente acaba tentando resolver, e quando vê já passou mais de meia hora, até mais. A gente fica perdidão no tempo. Questão de sequência tem que ter um certo cuidado, tá? Bora para a próxima questão. Penúltima questão dessa prova. Todo o tempo que a gente, entre aspas, desperdiçou na questão anterior, essa aqui a gente mata em segundos. Dá uma olhada. Considere a seguinte afirmação: ou durmo ou trabalho. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é o ou. O ou, ó, ou durmo ou trabalho. Uma disjunção exclusiva. Ou. A negação de uma disjunção exclusiva, para quem já estudou comigo, sabe que a negação de um ou é um ser e somente ser. Então, a negação de um ou é um ser e somente ser, portanto, durmo, ser e somente ser, trabalho. Só procurar isso nas alternativas, ó. Durmo, ser e somente ser, trabalho, alternativa letra B. Bora para a próxima questão. Numa boa. Para você entender a questão, se a gente faz a tabela do ou, a gente tem que procurar nas alternativas uma tabela que seja o inverso lógico. Mas, se é macete, você não precisa construir a tabela, mas se você não lembrou, é só construir que você vai chegar na mesma resposta, tá bom? Bora para a última questão dessa prova, bora lá? Última questão da prova. Considere verdadeira a afirmação: se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. E falsa a afirmação: Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Então a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nessas condições, é necessariamente verdade que... Vamos transformar essas afirmações aí em siglas para a gente comparar os valores. Então, ó, Marcelo é professor universitário, então Marcelo, professor universitário, e então Raquel, advogada. E a outra, que é falsa afirmação, é Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Mesma coisa, só que trocando o conectivo. Vamos construir a tabela verdade desse e a tabela verdade desse para a gente comparar e ver o que a gente acha aí. Então, ó, verdade, verdade, falso, falso, duas proposições, 4 linhas. Verdade, falso, verdade, falso. Aqui mesma coisa, se a gente considerou isso aqui, a gente considera aqui também. Então, verdade, verdade, falso, falso. Aqui verdadeiro, falso, aqui verdadeiro, falso. Vamos lá, que eu sei então é velha fofoqueira é falsa, então ó, vai ser aqui verdade, falso, verdade, verdade. E aqui é o E, né? Para que seja verdade, os dois têm que ser verdadeiros. Então, só na primeira linha, verdade, falso, falso e falso. Então, bora lá. O que ele falou? Que a primeira proposição, a gente tem que considerar que isso é verdade. Então, tá aqui, o resultado disso aqui é verdadeiro. Para que seja o resultado verdadeiro, tem que ser nessa linha e nessa linha. Então, não pode cair aqui, ó. Então, tá fora isso aqui. Então, pode ser verdade, verdade. Pode ser falso, verdade. Pode ser falso e falso. Aqui, ele considerou que é falso. Então, é falso isso aqui. Para que seja falso, isso aqui, não pode ser a primeira linha, porque dá verdade. Então, tá fora. Então, pode ser a terceira, a segunda e a terceira e a quarta, né? A segunda, a terceira e a quarta. Porque pode ser verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. Mas com esse cara, ele é igual a esse cara, e se a gente considerar que isso aqui é verdade e falso, vai dar essa primeira, essa aqui, ó. Então tá fora isso aqui também, ó.
Então o que sobra para a gente são essas duas linhas aqui, ó. E concorda comigo que essa primeira parcela ela tem que ser necessariamente falsa aqui nessa para ser verdadeiro isso, e necessariamente falsa nessa aqui também para ser falso, e nessa outra aqui ela pode ser verdadeira ou falsa e ela pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, essa parte é contingente, a gente fica em dúvida. O que a gente tem certeza é que Marcelo é professor universitário, é falso. Então, ó, se Marcelo é professor universitário, é falso, então Marcelo não sendo professor universitário, ele é verdadeiro. Então, ó, Marcelo não é professor universitário, é verdadeiro. E onde está essa alternativa? Vamos lá, alternativa por alternativa, porque é a última questão. Raquel não é advogada, a gente não sabe, é contingente, a gente não sabe se é ou não é, então tá fora. Marcelo é professor universitário? Não, ele não é professor universitário, tá fora. Marcelo não é professor universitário? Sim, gabarito letra C. Vamos lá, para a gente matar a questão. Letra D, Raquel advogada? Não sei, não consigo dizer. Marcelo é professor universitário? Falso. Aqui é um ou. Raquel não é advogada? Não sei. Se eu não sei, eu não tenho certeza disso aqui, então tá fora. Então, gabarito letra C. Então, finalizamos a correção da prova da parte de matemática e de raciocínio lógico, da parte de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você gostou da resolução, dá aquele joinha, compartilhe o vídeo, não esqueça de ver aqui na timeline, questão por questão, para você ir diretamente onde começa uma e termina a outra, facilita os seus estudos e também em toda a descrição. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo e se você gostou desse formato de vídeo de resolver a prova inteira, mesmo que o vídeo seja longo, né? Você consegue estudar, só deixar nos comentários, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e bora estudar comigo, você já viu que tem uns cursos aí bem legais para você gabaritar as provas. Muito obrigado e tchau!